Para a gente iniciar aqui esse papo de desenvolvimento de aplicações, quando que a gente deve olhar para o mercado e utilizar algo que já está pronto, ou quando a gente deve fazer tudo dentro de casa? E aqui, antes de começar, eu queria contextualizar, né? Desenvolvimento de aplicações não é simplesmente você fazer um file new project, né? É só o código da aplicação em si, né? Mas tudo que rodeia, né? Que cerca uma aplicação também. Então você tem aí, por exemplo, ferramentas de monitoramento, um serviço de mensageria, um API Gateway, e também coisas que são um pouco mais embarcadas na aplicação, vamos dizer assim, né? Algum framework de log, né, interno, outro tipo de framework, ORM. Bom, tem várias coisas que a gente utiliza aí que eu posso enumerar aqui, né? E por fim, né, não apenas essas coisas que cercam a aplicação, que dão suporte à aplicação, mas também a própria aplicação em si, né? É uma aplicação que gera nota fiscal, é uma aplicação que é um workflow de alguma operação, é uma aplicação que faz contabilidade, né? Então, temos vários aspectos aqui para a gente falar, né? Então, não tratem a aplicação como só aquela aplicação que você está trabalhando no dia a dia ali dentro do Visual Studio ou dentro da ideia que você trabalha, mas também é o ecossistema que gira em torno disso, tá? Dito isso, vamos começar aí por um tópico que antes de a gente abordar qual que é a primeira opção ou a segunda opção é a melhor, em qual cenário, qual que é vantagem e desvantagem, eu acho interessante a gente falar por que isso é ou deveria ser uma preocupação para você hoje, para sua empresa hoje, né? Por que escolher por um ou por outro deveria estar no seu roadmap quando você está criando algo novo ou até quando você está evoluindo um software? Muitas vezes algumas empresas elas não possuem nem a noção que algo que eles precisam, né, que é uma demanda dentro da aplicação, pode existir sendo oferecido fora, no mercado, sem ser desenvolvido em casa, né? Sim, é surreal, mas acontece. Já vivenciei, né, casos em que a empresa está tão focada dentro do desenvolvimento interno, ela faz as próprias coisas, as próprias ferramentas e tudo, que ela acaba não olhando para fora, vendo que tem N soluções no mercado, por exemplo, um framework para uniformizar a parte de monitoramento das aplicações, ou log, ou enfim, um ORM, né? Então a gente vê muitos desses casos acontecendo que a empresa nem tem essa visibilidade, está desconectada do mundo moderno, né, desenvolvimento de software. E pode ser muitas vezes por uma empresa não ser do ramo de desenvolvimento de software especificamente e só ter um time interno que faz isso, né, que desenvolve sistemas internos, por exemplo. Então esse é um caso que acontece, né, às vezes. E também é quando a gente vê muitas vezes uma má análise do que a gente tem no mercado disponível de coisa pronta, a gente acaba por ter aqueles frameworks empresariais, né? Que é um framework que antigamente era uma DLL, né? A gente via muito isso, importar uma DLL do framework corporativo. Hoje, né, trazendo para o mundo mais moderno aí um pacote, né? A gente instala um pacote que provê todas as funcionalidades de qualquer coisa na aplicação, né? E muitas vezes isso fica defasado, enfim. Mas o ponto primordial que eu quero trazer nesse primeiro momento é que tem empresas que nem sequer olham outras opções. A decisão por default vamos fazer, desenvolve aí, né? O que você precisa? Preciso escrever aqui um arquivo de log, preciso fazer um log no banco de dados. Faz aí.
escreve a funcionalidade, cria um projeto para ser esse framework para nós. E acaba se fechando para o mundo externo, beleza? Mas outro motivo por que isso deveria ser uma preocupação, né? Por você não estar atento nessas duas opções, ou fazer em casa, ou pegar algo de mercado, você pode acabar perdendo o time aí das coisas ou dinheiro, né? Então, muitas vezes tem algum prazo, alguma oportunidade para alcançar, e por você nem ter a visibilidade de escolher uma coisa ou outra, você acaba perdendo o time daquela oportunidade e, consequentemente, por perder essa oportunidade, você perde dinheiro, né? Você perde até clientes, enfim. Então, ter essa noção de ou optar por uma coisa ou optar por outra é importante em termos de negócio também. Inclusive, é importante você estar ligado entre escolher uma coisa ou outra e fazer essa análise proativa muitas vezes ao decorrer do desenvolvimento, porque as necessidades que vêm, e quando eu falo time, né, que eu acabei de mencionar, é que muitas vezes tem um prazo para conseguir atender determinada coisa. Então, a gente vê muito isso quando a gente tem sistemas que estão à frente de algum nicho e vem alguma novidade muito bacana, que às vezes vem até em formato de lei do governo, ou alguma demanda de regulamentação de algum órgão, né? Que você precisa sair na frente, né? Você precisa ter essa funcionalidade no sistema. E aí o que acontece? Muitas vezes você fica naquela dúvida, você não sabe se você vai por um lado ou por o outro, você não sabe analisar as duas opções, né? Então é importante você saber fazer esse balanço. E aqui eu nem estou falando qual lado você deveria ir ainda, né? Mas é importante você ter esse contexto do que escolher, né? E como fazer essa escolha, quais pontos analisar, para você não perder essas oportunidades. Quando saiu o Pix, por exemplo, né? A gente viu que tinha uma regulamentação do Bacen, onde os bancos estavam se adequando, né? E tinham que seguir determinadas regras e tudo mais. Então, pode ver que alguns bancos saíram muito na frente, já tendo a funcionalidade do Pix funcionando. Outras fizeram meia boca e meio que não funcionava, tinha alguns problemas e tal. Mas muitos bancos, aí, principalmente os bancos digitais, que saíram com essa funcionalidade funcionando rapidamente, ganharam muitos clientes em cadastrar chave de Pix. A gente viu todo aquele movimento acontecendo para angariar clientes, né? E isso por quê? Porque eles tiveram competência em desenvolver aquela funcionalidade rápida, né? Com certeza avaliaram dentro dessa solução do Pix muitas coisas que eram muitas vezes feitas em casa, unidas a coisas que eles pegaram de mercado, ferramentas já consolidadas, enfim. Então, é importante dizer que também não é uma escolha A ou B. Pode ser uma mescla dependendo do que você tem para desenvolver. Mas é importante você, então, ter noção dessas escolhas, dessa análise, para você não perder as oportunidades, né? Você tem um prazo ali, muitas vezes você tem não só o prazo, mas também um orçamento dedicado a essa decisão que você vai ter que tomar, né? Então, tem que analisar pela ótica de orçamento, de custo também, né? Então, é tudo um pacote aí que não cabe só análise de tecnologia, análise de negócio também. Um ponto importante que é obrigatório para que as empresas, né, e os profissionais fiquem ligados da questão de optar por um ou optar por outro, né, ter essa noção, é você ter o time to market, né? Ou seja, você ser rápido o suficiente para implementar uma nova feature para ganhar mercado. Mais ou menos no que eu falei do Pix ali. Por mais que o Pix é algo regulamentado e tudo mais, mas não deixa de ser uma feature que alguém ganhou o mercado por implementar. Mas vamos para outros nichos, por exemplo, né? Você tem
um software ali que faz determinada operação, você tem os concorrentes em volta de você, você identificou uma nova oportunidade, uma nova funcionalidade para aquele seu nicho e percebe que os concorrentes ainda não identificaram, talvez seja uma questão de tempo, né? Talvez eles já estejam desenvolvendo aquilo, mas você não sabe. Então você tem que correr. Correr em termos do quê? Fazer tudo mal feito? Não. Você tem que correr em pelo menos conseguir lançar uma versão, um MVP, com funcionalidades básicas, para que você consiga atingir os clientes e, vamos dizer assim, angariar esses clientes para sua base, né? E aí a gente vê depois esse MVP sendo melhorado e incrementado. E quando você tem esse desafio de ser tão rápido, tem que chegar na frente. Será que você pode optar por algo pronto e depois ajustar isso, reescrever isso com mais calma, para conseguir atingir esses clientes, né, antes do seu concorrente? Ou você vai lá e vai esperar 6 meses ou sei lá o tempo que for para desenvolver algo seu e só então lançar a sua funcionalidade, sendo que nesse tempo mais longo os seus concorrentes já podem ter as funcionalidades deles implementadas e ter roubado muito da fatia de clientes que seria sua, né? Então tem muito da estratégia de negócio nessa decisão, né? E lembre-se, quando a gente opta por uma coisa, não quer dizer que ela seja para sempre, né? Então, sim, você pode fazer uso de algo de mercado, por exemplo, num primeiro momento que resolva o problema, né, ou que desperte o interesse dos clientes, e enquanto isso você está trabalhando uma solução definitiva ali para dar mais suporte à escala, para dar mais suporte a outras funcionalidades mais customizadas que você quer dar sua cara para o negócio. Mas muitas vezes você se basear em uma coisa pronta para já disponibilizar alguma coisa para cliente é muito importante para você sair na frente, né? Outra coisa que te ajuda, né, a ter essa decisão facilitada, né, ter essa noção, é você sempre estar antenado com as novidades de mercado, novidades de software, de tecnologias, enfim, né, estar olhando para o mundo à sua volta e não ficar ali fechado, como eu já comentei, né, ficar focado numa coisa, num mundo só seu e o mundo está acontecendo lá fora. Então, quando vem essas oportunidades que eu comentei, você está muito despreparado para saber para que lado que você corre para ser rápido. Então, se você constantemente tornar isso uma rotina sua, beleza, sempre estou atualizado com as novas coisas, ser uma pessoa para frente, né, em relação às novidades, você já está pronto para saber, opa, veio uma necessidade aqui e eu vi que semana passada surgiu alguma novidade que pode atender esse cenário. Beleza, você já conectou uma coisa na outra. Se você está totalmente alheio a isso, você demora, você vai ter que ir lá fazer pesquisa, muitas vezes não sabe onde pesquisar porque você nunca fez isso. Então, estar atualizado em relação ao mercado não quer dizer só beleza, vou aprender o novo framework que sair, vou olhar aí as coisas novas do desenvolvimento. Não, é oportunidade de negócio, conseguir conectar isso com as demandas que chegam às vezes de forma repentina. O último ponto em relação a por que isso ou deveria ser uma preocupação, né? Como que você deveria enfrentar essa decisão entre uma coisa e outra, uma dica para ficar aqui para vocês, que chegue nessa decisão, né? Chegue frente a essa decisão de forma neutra. Ou seja, o que eu estou querendo falar com isso? Você teve uma oportunidade, uma demanda, chegou algum tipo de solicitação, oportunidade, que você precisa escolher, né? Só que essa sua escolha, o ideal é que ela não seja enviesada, né? O ideal é que ela não seja atrapalhada por você estar pendendo para um dos lados já antes de ver qualquer coisa. Então, são as situações que eu comentei. Muitas empresas nem sabem que acontecem coisas fora, que tem um mundo lá
oferecendo seus serviços, né, que fariam com que ele não precisasse desenvolver algo em casa. Mas por ele estar num contexto muito fechado, ele já fica enviesado a escolher aí desenvolver tudo em casa, por exemplo, do zero. Mas a dica aqui é: chegue neutro, olhe a demanda, olhe quanto de prazo que você tem, o orçamento, se baseie em dados, né, no feeling do que os seus superiores falam, os diretores, enfim, sabe qual que é a estratégia da empresa, em que momento que isso tem que ser entregue, para tentar traçar uma estratégia e ver se você pode desenvolver algo em casa e se isso realmente é necessário, ou você utilizar algo de mercado, né, ou algumas coisas de mercado e fazer só uma parte em casa, talvez, né, fazer um mix, né, como eu comentei. Então, não chegue já com uma opinião formada, ou pegar alguma coisa pronta, ou fazer alguma coisa do zero, né? Sempre espere e analise para tomar a sua decisão. Esse é o caminho mais racional.